Olá, tudo bem com você? O Você Pode de hoje tem o prazer de receber João Mendes, ele que é professor, ator, diretor e pesquisador de teatro. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, Fernando? Tudo bom? Graças a Prazer Deus. imenso te receber aqui. Obrigado por dedicar esse tempo a bater um papo com a gente. E, como eu estou diante de um professor, né? Muito obrigado por essa aula que está por vir aqui. Eu que agradeço, Fernando, pela essa oportunidade, a TV Alerj, de estar sempre abrindo esse espaço para que nós possamos difundir a arte do teatro, a arte da interpretação, da Maravilhoso. atuação, enfim, esse caminho que pretende se transformar, né? Aquele que faz e aquele que assiste. Esse é Olha, o caminho. para mim e para o telespectador, a gente quer saber primeiro quem é você. Quem é o João? O Joãozinho, voltando lá na sua Joãozinho. infância. Sim, sim. Você que cresceu na fazenda, não é isso? Aham. No interior de onde? Eu morei, quando criança, numa fazenda chamada Fazenda Itaiquara, ali próximo a São José do Rio Pardo, estado de São Paulo. E ali eu cresci. E ali inconscientemente surgiu já a arte na minha vida, né? Você nasceu em São Paulo ou em Santa Catarina? Eu nasci em São Paulo, capital, Hum. e depois eu mudei para essa fazenda, Fazenda Itaiquara. Aham. Ali era o seguinte, todos os funcionários moravam nessas chamadas colônias, né? Sim. Então as casinhas iguais e tal, e eles moravam ali e trabalhavam para a fazenda. E a gente tinha essa vivência ali. E foi legal? Muito, muito bacana. Era terra, né? Pé no Rodar chão. peão, jogar bolinha de gude, aquela coisa toda. Que maravilha. E aí, como é que a arte passou a fazer parte da sua vida, já que você estava trabalhando na fazenda? Então, na verdade, nessa época eu tinha por volta de 6 anos de idade, digamos assim. E todo final de ano, de dezembro a janeiro, tem uma cerimônia que eles desenvolvem, que é a Folia de Reis. Sim. E eu acompanhava meu avô que tocava viola. Era uma tradição na cidade, né? Uma tradição na fazenda. Uhum. E eu acompanhava meu avô todas as noites, que ele tocava viola para essa cerimônia da Folia de Reis. Uhum. E nesta Folia de Reis, eles tocavam antes fora da casa, e Sim. depois adentravam na casa, e tinha toda uma sequência do evento, né? E neste evento tinha o chamado Bastião. Quem conhece Folia de Reis vai saber disso. Bastião é o bailarino. E o bailarino já trajava um figurino interessante, uma máscara e um bastão. E ele dançava aquelas músicas, aquele ritual. Isso já me encantava. Inconscientemente a arte já nasceu neste momento. Foi fazendo parte ali devagarinho, já semeou ali, né? Embora no teu coração. Não tivesse ainda a consciência disso. No coração daquele Joãozinho de 6 anos de idade, 7, 8, e assim foi crescendo, fluindo. Uhum. E nessa mesma fazenda tinha como eles trabalhavam, acordavam cedinho para a roça e tal, e voltavam. Eles tinham o hábito de se reunir em volta de uma fogueira e fazer uma contação de histórias. E ali a gente ficava, né? Eu ficava encantado com aquela contação de história, cada coisa bacana que acontecia ali, né? E que tipo de histórias eram essas? Eram contos, era terror, era o quê? Assim? Variados, né? Tinha terror, tinha comédia, tinha tragédias, tinha vários gêneros. E para todas as idades, né? Todas as idades. Todas as famílias reunidas ali em volta da fogueira. Que bacana. Aí, em um determinado momento, todo mundo se recolhia e tal, para trabalhar no dia seguinte, e era nesse processo. E era tipo um feriado, né? E tem também um detalhe muito interessante que acontece nesse momento da minha vida, que é a chegada do cinema nessa fazenda. Como assim? Como chega o cinema nessa fazenda? Que década, mais ou menos? Ali, meados de 68, anos 70. Ali, 1960 em diante. Tá. E neste momento, só tinha uma televisão na colônia, né? Sim. Aí chegou o cinema. Então, cada morador, cada família recebeu um convite para ir à estreia do cinema. E como é que acontece a estreia do cinema? Era um clube que tinha na colônia, que tinha uma parede branca fora, né? Pintada de branco, e aquela máquina de rolo.
Sim. Então, o que acontece? E o convite foi, cada um leva sua cadeira e seu banquinho. Então, você via o movimento das pessoas levando. E os que não levaram as ficavam em cadeiras. pé lá Ficaram em atrás, pé, vendo isso, de boa. Isso. Daí o que acontece? A pessoa que estava lá, o cara que estava que ia manusear aquela máquina, O projetor, ele vem e explica a situação, né? Olha, vai acontecer isso, vai aparecer a imagem aqui. Tá? A gente não estava acostumado com aquilo. Para o pessoal não sair correndo com uma cena de um trem, por exemplo, né? Como já aconteceu. Daí, o filme que passou naquele momento, me recordo, o nome do filme era O Dólar Furado. Dólar Furado. Com Giuliano Gemma. Vou procurar no YouTube. Giuliano Gemma era um ator deste momento dos cowboys. Tava na alta, né? O grande galã da época. E aí apareceu aquela imagem na tela, cara, as reações foram fantásticas. Uau. E quando ele tira o revólver, aponta, foi aquela loucura total, né? E ali, já tinha som o cinema? Tinha som. Já tinha um som. No, tiro, né? Pá, aquelas coisas. E ali inconscientemente bate nesse garoto de 6 nesse primeiro contato com o 8 cinema. anos, esse estar entre o palco e a plateia. Então eu estou prestando atenção nas imagens, prestando atenção nas reações das pessoas. Isso grava muito. Olha, gravou uma... Interessante uma criança ter esse ponto de vista, né? Ali eu acho que já nasceu o diretor também. Sim, exatamente. de estar interessado na reação da plateia, nas melhores reações possíveis. E seja lá que reações são essas, né? E quando eu me recordo disso, é quando eu estou desenvolvendo uma atividade no teatro, eu sempre me remeto a essas reminiscências. Explique melhor. Porque depois a gente vai falar em detalhes sobre Stanislavski, ele vai trabalhar com várias técnicas, e uma delas é o método das ações físicas. Então ali já tem as ações físicas, que é um movimento interno que provoca uma reação exterior. O cara está vendo uma imagem na tela e ele reage naquele momento, né? As pessoas reagiram fisicamente de uma forma intensa e veio de uma necessidade orgânica, tá entendendo? Sim. Olha que coisa. Lógico que isso eu vou fazer essa comparação mais tarde, né? Ótimo. Naquele momento era só algo inconsciente, digamos assim. E além de diretor e ator, né, que eu acho que vem o ator na frente de repente, até para você estudar, tal, já passando para o diretor, você também é pesquisador de teatro. Me explica pra gente como é que é esse trabalho de pesquisador de teatro. Isso aconteceu porque eu estava numa escola fazendo o ginásio na época, e em 78 isso. E surgiu os embalos de sábado à noite. E eu fazia aula de jazz, na verdade. Você dançava também? Era dança. E era jazz? Isso. Daí surgiu os festivais de dança, da discoteca, tal. E eu convidava sempre uma garota para dançar comigo. Os festivais eram sempre aos pares. Você já estava habilidoso no jazz, né? Sim. Aí, com essa autoconfiança toda, eu sempre convidava uma garota para dançar comigo. E na década de 70. Que ousado. Vamos lá. E aí eu convidei uma menina chamada Cecília. Ela dançando e tal, ganhamos lá no festival. Mas eu nem sabia que ela estudava na mesma escola que eu. E quando, de repente, numa determinada noite, eu estou na cantina comprando ali um refrigerante, alguma coisa assim, olho do lado, está a Cibele. Na verdade, é Cibele. Cibele. E a Cibele disse para mim assim, você quer fazer teatro? Eu falei, não, meu negócio é dança. Então, está montando uma peça aqui na escola e está precisando de um ator para fazer um personagem. Aí eu falei, não, obrigado, não, o negócio é dança mesmo. E ela ficou 2 semanas me convidando. Falei, tá bom, vamos lá conhecer o grupo sem compromisso. Tudo bem? Tá. Fui, conheci o grupo, achei um grupo maravilhoso. Vamos embora, vamos fazer. Aí participei do espetáculo. Foi muito bem-vindo a minha atuação. Bom. Eu falei, bom, então acho que é por aí, né? Tem um caminho, né? E tinha um casal de atores de São Paulo, que eu não vou me lembrar o nome agora, que me incentivaram a estudar teatro. Aí eu vou para Campinas, eu morava em uma cidade de Araras, no interior de São Paulo, fui para Campinas estudar teatro no Conservatório Carlos Gomes, onde estudou Regina Duarte, Maite Proença, tudo mais.
E comecei a estudar ali. Mas antes disso, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. Em 79, a gente resolveu escrever uma peça chamada Cria da Vida, onde nós falávamos de alguns assuntos. O pessoal do grupo que foi pessoal que do grupo. fez da Cibele. Isso, autoral. O Fernando Ferrari, que era um dos atores maravilhosos também, ajudou a escrever o texto. Cria da Vida. Falava sobre prostituição, o estudante, a droga, o traficante, todo esse tema que até hoje traz alguns desconfortos, enfim. Daí a gente montou essa peça e estreamos na quadra da escola. Pegamos uma trave da quadra, pusemos diagonal, outra trave diagonal, passamos um pano preto no fundo, 4 spots emprestados. Sim. E fizemos a peça. Cenário, tá lá, pronto. A peça começava com Nona de Beethoven, Fernando Ferrari em cima da mesa, com uma seringa. Nossa. Então foi impactante. Chocante, Impactante, e depois nós fizemos um debate. E isso foi interessantíssimo. Então resolvemos levar esse espetáculo para as escolas públicas, escolas carentes. Enfim, você aceitou o convite da Cibele, né? Sim. Para fazer parte do grupo. Exatamente. E a gente apresentou essa peça durante um ano em escolas públicas e fazendo debates. Foi aí que eu escolhi pesquisa de teatro. Entendido. Entendeu? Então isso já tem bastante tempo. Sim. E tá contigo até hoje, né? Esse pesquisador aí. Sim, sim. Eu sempre admirei essa coisa do mestre com discípulo, tá entendendo? Sim. E aí o pesquisador, no caso, é aquele que vai lá nos grandes mestres, né? E depois, nos próximos blocos, você vai falar pra gente desses mestres aí. Com certeza. Você que falou que dançava jazz, queria saber se você sofria algum tipo de preconceito nessa época, apesar da sua autoconfiança, sempre chamando ali as meninas para dançar com você, mas do outro lado, tinha algum lado negativo aí? Não, nunca Tranquilo? Nunca tive nenhum... Sempre foi o rei da dança, né? Com John Travolta em alta. Os embalos de sábado à noite... Você era mais um John Travolta, só que nosso, né? Exatamente. Era o orgulho do ginásio. Travolta brasileiro. Que bom. Surfou bem nessa onda da dança, né? Sim, muito bom. Pratica até hoje? Na verdade, eu cheguei a fazer um solo para 5.000 pessoas. Genial. E como é que foi? Dançar era contigo, né? Muito legal. Era assim. Sem texto na época, né? Sem só texto, a expressão do corpo. Trabalhei muito corpo nessa época. E aí, um tempo depois que eu fui fazer teatro, que eu percebi que a composição de um personagem não se faz pelo texto. Se faz por onde? Não é se você compõe um personagem na palavra, você se aprisiona na palavra. Que eu já fiz muito isso. Você se aprisiona na palavra. Eu cometi um erro então, professor? Não é que você cometeu um erro, são experiências que você vai hoje em dia eu não faço mais assim, mas no comecinho era. Mas se você no texto. Se você compõe um personagem através da palavra, através do texto, você vai aprisionar-se no texto. Tem que ir no subtexto. Então, né? no subtexto, no seu movimento interno, que é algo que a gente vai aqui abordar. Falando. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre esse subtexto, como explorar melhor o subtexto para a construção de personagens e começar a entrar nas técnicas que o professor João Mendes tem aqui para gente, que a gente pode utilizar até para a vida, não é? Sim, com certeza. É para a cena e para a vida. Daqui a pouquinho a gente volta. É um breve intervalo. Já, já. De volta com Você Pode, recebendo hoje o ator, diretor, professor e pesquisador de teatro João Mendes. João, quer dizer que você está escrevendo um livro também, né? Sim, eu estou escrevendo um livro cujo nome é O Artesão Cênico, do Estado Bruto à Leveza do Ser. Nossa, explica pra gente o estado cênico... É o artesão cênico. O artesão cênico do estado bruto à leveza do ser. A leveza do ser. É do estado bruto até a leveza do ser. Isso, quer dizer, né? Porque, na verdade, quando você inicia o teatro, você está em estado bruto. Isso. Estou imaginando aquela pedra bruta antes de lapidar. E aí nós vamos lapidar essa pedra bruta
até chegar no estado do ser. Tá vendo? É igual matemática. Quando você vê, é só isso? E tudo isso é fruto de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há muitos anos sobre o ator. Por quê e como. E aí a gente traz aqui à luz um mestre chamado Stanislavski, Konstantin Stanislavski, é um mestre russo, que ele desenvolveu durante 40 anos uma pesquisa essencialmente para o ator, de como e porquê. Então, o único método específico para o ator vem de Konstantin Stanislavski, esse mestre. Depois que nós vamos falar de outros mestres, são metodologias influenciadas por Stanislavski. Entendi. Então, Stanislavski ele vai trabalhar no primeiro momento com a memória emotiva, que ele vai estudar, entre outras coisas, um psicólogo francês que cria um tratamento através da memória afetiva. Então, nesse estudo, ele descobre que ele pode trabalhar com a memória afetiva, mas ele coloca um outro nome, que é memória emocional ou memória emotiva. Tá. E o que é essa memória emotiva para o ator? São momentos vivenciados nas suas experiências, em que você agora vai despertar. Esses momentos estão adormecidos, num quartinho onde ninguém pode tocar, e agora você vai despertá-lo ou despertá-los para emprestar ao personagem. E esses momentos adormecidos, João, eles são momentos que normalmente nós não queremos lembrar dele, ou naturalmente ele está adormecido lá? Então, são duas linhas distintas. Há momentos que eu vou adorar lembrar, há momentos que não. Entendo. Então, eu tenho que ver o que servirá para esse personagem neste momento. E qual é o perigo de acessar esse lugar? Às vezes a gente não quer estar lá, mas como um ator profissional nós precisamos abrir essa caixa. Exatamente. Existe um perigo assim pra gente? Você tem algum exemplo? Não, na verdade não tem perigo nenhum. Sim, o Stanislavski tem que dizer assim... Dá para ter domínio disso? Sim, o Stanislavski tem que dizer assim, ator que se machuca não precisa se machucar. Você vai exercitar. Tem vários exercícios para que você vá percebendo quais são os caminhos que você acessa essas memórias. Você, por exemplo, em cena, já precisou acessar essa memória emotiva? Já. Aonde? Quando? Como? Tem uma experiência muito interessante para contar agora que dá para ilustrar isso. Quando eu estudei lá em Campinas, eu participei de um espetáculo do Milo Fernandes, O Homem do Princípio ao Fim. E nesse espetáculo, que é gênero colagem, tem um momento de Maria Farrar. O que é um espetáculo gênero colagem? Gênero colagem não é um texto composto, uma história composta, começo, meio e fim. São cenas isoladas. Ah, sim, tipo sketches? Yes. Tá. São cenas isoladas que fala de várias coisas. Fala de Shakespeare, fala de Brecht, fala de Samuel Beckett. Não? E nesse espetáculo, na sua participação? Uma das minhas participações foi exatamente Maria Farrar, escrita por Bertolt Brecht. Maria Farrar é uma garota de 16 anos que faz um aborto porque ela não aceita o filho mediante a situação do nazismo, naquele momento da história. Vivenciado ali. Ela era judia. Que perigo nessa época, né? Muito bem. Isso. Então, me cai esse momento para interpretar, para atuar nesse espetáculo. E, coincidentemente, na minha vida, aconteceu um fato que vai conectar esse caminho escolhido por Maria Farrar. O que aconteceu? Então, o que aconteceu? A minha irmã foi fazer aborto e ela morreu. Nossa. Isso é uma história real. É uma história real. Tá. E aí, para atuar, para vivenciar esse momento Maria Farrar, eu vou compor o meu personagem através deste momento vivenciado com a minha irmã. Entendeu? Que provavelmente foi um momento muito difícil, né? Muito difícil. E aí você precisou acessar esse lugar. Acessar esse lugar para usar no palco. Para usar no palco.
Uma curiosidade. Existe julgamento nessa hora? Poxa, você foi lá na morte da sua irmã por uma situação tão complicada, né? Tão polêmica, que é o aborto, né? É sua irmã, meu Deus. É pecado fazer isso? Você está me entendendo? Absolutamente não. A gente pode... Eu talvez, com a minha ingenuidade, eu me sentiria culpado ou não acessaria para respeitar. Como é que a gente olha para isso? Na verdade é o seguinte, o método do Stanislavski, o sistema de Stanislavski, que é composto por vários estudos, na medida que você vai estudando a proposta de cada método, de cada técnica que ele desenvolveu, você vai compreendendo a essência de como você mergulha na memória nesta emotiva. memória emotiva, entendeu? E não é uma coisa sofrida. Tá. É algo que você empresta para o personagem. E com responsabilidade, né? Isso. Você tem consciência de que esse lugar é doloroso ou não, depende da situação. Eu estou lembrando de uma peça que eu tive o prazer de assistir do seu lado, Cálculo Ilógico. Sim. Que ela falava da morte do irmão através de um acidente, né? Exatamente. E como essa atriz se entregou, como ela chorou de verdade, como ela usufruiu do método Stanislavski, né? Exatamente, isso. Então, Stanislavski ele vai conduzindo você numa dimensão de compreensão em que você transita por essas memórias de forma confortável, entendeu? Você não precisa sofrer para isso. É apenas um insight que você vai emprestar para o personagem, que será a sua segunda natureza. Sou eu que estou em cena. Sim. Mas eu vou levar agora para, aos olhos do público, a minha segunda natureza. E aí facilita passar a verdade para o público quando você usa esse método. Porque se você tem esse movimento interno, vamos chamar assim, e essa lembrança corpórea, que também está inserido no contexto, são dois momentos distintos que o Stanislavski trabalha. Essa lembrança corpórea é como o corpo reage a certas emoções, né? Exatamente. Quem tem mania de tremer o lábio, o olho, o abdômen, a respiração muda, tal. Todas as reações corpóreas. Então, através da memória emotiva, a gente consegue transformar o nosso corpo e reagir de uma forma completamente verdadeira em cena. Porque os impulsos internos, veja bem isso, porque os impulsos internos é que trazem as reações exteriores. Esse é o fato. Essa frase é chave, hein, gente? Para você atuar assim, nossa, causar aquele impacto. Pode repetir a frase? Os impulsos internos. São dos impulsos internos. São os impulsos internos que trazem as reações exteriores. É isso. É de dentro para fora. Isso. Tem que sentir, não fingir. Que a essência do Stanislavski é o movimento interno. Então, depende da dimensão do seu trabalho, deste movimento interno, é que você vai trazer as reações mais autênticas. Estou lembrando do filme Olga, né? Sim. Que foi gravado ali no Shopping Bangu, que é tombado patrimônio, né? Histórico nacional, que era a antiga fábrica de tecidos de Bangu. E aquela arquitetura britânica, os tijolinhos, o relógio no alto, ainda continua lá tombado, né? Por lei. E a Olga foi gravar, né? A atriz maravilhosa, ela foi gravar o filme Olga, era uma judia no campo de concentração nazista. Isso. A colorimetria fez o papel daquela coloração cinzenta, de neve. Tinha uma lona preta que passava para tampar o sol do calor de Bangu. Agora você imagina ela com toda aqueles agasalhos, tinha neve, né, o tal isoporzinho, e ela tinha que sentir muito frio, mas estava bastante calor, né? Então, como ela, dentro de muito calor, ela conseguiu interpretar e nos fazer acreditar que estava nevando, né? Então, assim, ela utilizou também o método de Stanislavski, né? Com certeza. De uma memória emotiva de uma viagem que ela teve, de um frio que ela passou, porque o calor estava intenso. Era uma externa com sol de meio-dia, a lona preta absorvia mais calor e criava aquele bafão ali embaixo, e o figurino era de inverno. Sim, então imagina sentir frio nessa situação, ter que atuar assim, né?
Deixa eu te falar uma historinha para entender essa diferença de memória emotiva com lembrança corpórea. Um senhor, quando jovem, ele era bailarino e cantor. Então ele fazia os musicais quando jovem. Com seus 80 e poucos anos, ele perde a memória completa. Ele não sabe quem ele é, entendeu? Sim. Perdeu. Tanto é que um dos enfermeiros chega para ele, mostra uma foto dele quando jovem e pergunta a ele, sabe quem é? Ele diz, não sei. E aí o enfermeiro diz, é você quando jovem. Poxa, eu era bonito, né? Então, ele não tem essa memória. Então, esse é um caminho da memória emotiva, tá? A outra é a lembrança corpórea. O enfermeiro pega um fone e coloca no ouvido dele. E coloca a música que ele cantava quando jovem. Então, a perninha já começa a balançar, o corpo já balança, Boa, e ele vai se envolvendo e vai dançando, tá entendendo? Quer dizer, o corpo lembrou. Sozinho. Tanto é que quando ele tira o fone, ele continua cantando a música. Olha. E o outro do lado disse assim, nossa, eu quero ter essa voz. Aí ele desce umas lágrimas, né? Começou a entender quem ele era na sua essência. Dá um sitezinho rápido ali da lembrança dele. Mesmo que pequeno. E de repente o enfermeiro diz para ele, você está triste? Ele fala, estou triste. Mas por quê? Eu não sei. Você entendeu? Olha. Esse é um quadro que dá para você entender exatamente o que Stanislavski propunha. Memória emotiva e lembrança corpórea. E ao menos eles não sabiam nem por que estava tendo aquelas reações. Exatamente. Mas está dentro do subconsciente do ser humano, né? Registra. As memórias são registradas no nosso subconsciente, mesmo que não cheguem ao consciente, que nem um Alzheimer pode vencer isso, né? Exato. Por isso que eu falei para você, foi além da ciência? Quando você constrói um personagem pelo texto, pela palavra, você não tem a dimensão da ação física. Olha, essa entrevista tá igual um roteiro de cinema, né? Ele tem um arco e de repente chegamos numa conclusão sensacional. Olha, no próximo bloco vamos continuar falando sobre técnicas de interpretação aqui com o ator, professor, diretor e pesquisador de teatro João Mendes. Não saia daí, é um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com Você Pode. João, me fala mais sobre esses grandes mestres que você costuma pesquisar e Sim. como é que podemos utilizá-los na arte e na vida. Sim, claro. Bom, já falamos um pouco de Stanislavski, que trabalhou durante 40 anos o seu método, buscando a memória emotiva e lembranças corpóreas. E depois ele vai criar um método das ações físicas, que somam essas duas potências, para que você alcance uma atuação autêntica. E a partir dele surgem outros mestres, inspirado por ele, na verdade. Então vamos falar, por exemplo, Meyholdji. Meyholdji foi um aluno do Stanislavski, que ficou um tempo com ele, e chegou para o mestre e disse, mestre, só memória emotiva não dá. Vamos buscar o físico. Então, há uma ruptura de Meyholdji com o Stanislavski. O Meyholdji vai criar o seu próprio ateliê e vai criar uma técnica chamada biomecânica. A biomecânica, criada por Meyholdji, vai estudar os movimentos humanos. Então, ele cria um treinamento baseado em alguns exercícios das Olimpíadas, digamos assim, e ele vai desenvolver no ator essa repetição destes exercícios, investigando esses movimentos e preparando esse corpo para qualquer situação. Então ele desenvolve um teatro que ele tende a aproximar-se do operariado, vamos dizer assim, do público, e
Ele cria também, juntamente com um poeta chamado Mayakovsky, o construtivismo. É um espetáculo que você vai entrar para assistir, você não vê o cenário. Ele vai sendo construído aos olhos do público. E também... Através da imaginação? Hã? Através da imaginação? Isso, ele quer trabalhar o espectador nesta imaginação. Uhum. Ele deixa o espectador livre para imaginar o que está acontecendo, o que está sendo construído. E a atuação dele é especificamente dentro do seguinte conceito. Você tem um treinamento onde você descobre as gestualidades, as características físicas e psicológicas, e você treina de N maneiras. De N maneiras essas descobertas, para que você consiga encontrar a essência. E quando você encontra a essência, você codifica. O que é codificar? Você monta um espetáculo codificado, o espectador vai assistir esse espetáculo 10 vezes, certo? Em cada vez que ele vai assistir, ele vai ter uma intensidade diferente, mas a estrutura será a mesma. Ou seja, o mesmo olhar, o mesmo andar, o mesmo tempo, o mesmo ritmo, a mesma fala, a mesma intenção. Tudo será codificado. Entende? Então, por isso a biomecânica, para você desenvolver a investigação de cada gestualidade, de cada movimento, de cada olhar, de cada tempo, de cada ritmo. Que requer muita disciplina e memória. Exatamente. Mas eu estou dizendo disciplina militar, né? Isto. De memorização de tudo isso. É Mas metódico. o treino traz isso, né? O nosso corpo acaba obedecendo através da repetição, do treino, dos ensaios, né? Porque na verdade é o seguinte, quando criança você recebe 9 nãos e um sim. Me explique melhor. Quando criança você recebe 9 nãos e um sim, certo? Por quê? Aí na trajetória da sua vida, quando chega um determinado momento, você vai resolver situações, né? Já está na hora de você tomar suas atitudes. Os 9 nãos estarão presentes. Os 9 nãos estarão presentes. Ah. A biomecânica visa trabalhar os 9 nãos para te libertar para o ato criativo. Por isso você tem que ter um trabalho metódico, um trabalho disciplinado. Porque disciplina é difícil. Porque quando você se coloca no universo dizendo assim, vou pegar um exemplo, quero ser médico, automaticamente a voz da resistência virá. E a voz da resistência ela surge de N maneiras. Ah, começa na segunda-feira, hoje não. Ah, para de fumar semana que vem. Começa a treinar. Então essa voz da resistência tem que ser quebrada. Entendeu? Dentro da biomecânica. Então, olha só, agora é pra vida. Como é que a gente quebra essa voz da resistência? Eu quero começar a malhar agora. Não. Ah, vamos fazer um lanche ali e descansar. Isso. Eu tô me sentindo pesado. Tem técnica para quebrar isso e a gente realmente ser disciplinado? Sim. Como é que a gente faz? São os exercícios que a gente trabalha, né? Em aula, a gente vai ministrando essa sequência de atividades dinâmicas, onde o ator no processo, ou aluno, digamos assim, ator, no processo vai compreendendo os caminhos, como eu disse anteriormente. Então eu estou começando a compreender por que ligando todos os seus assuntos. Você exemplificou do médico, então eu vou voltar ao exemplo do médico. Por que os médicos costumam receitar teatro para alguns pacientes? Alguns psicólogos, psiquiatras, justamente para que você resolva nesse paciente esse processo de autoconhecimento e poder dominar esses nãos, poder se disciplinar, poder fazer o que tem que ser feito na vida mesmo, sem procrastinar. O teatro resolve isso na vida da gente? Resolve. O teatro é transformador. Como eu disse antes, ele transforma quem faz e transforma quem assiste. Aliás, o fundamental, a busca essencial do teatro é a transformação. E se a pessoa não quiser atuar
Não, eu não quero saber de televisão, de cinema, de teatro, eu não quero subir no palco, quero nada disso. Eu vou fazer teatro para quê? Serve esse argumento? Mas note o seguinte, o teatro, todos nós somos atores na vida normal, no nosso cotidiano. Querendo ou não? Nós representamos desde quando acordamos. Então nós atuamos o dia todo, entendeu? Então o teatro, na verdade, são para aquelas pessoas que querem se profissionalizar, estudar e se profissionalizar na arte de atuar. Uhum. Mas nós já atuamos no nosso cotidiano. E quem não Entendeu? quiser se profissionalizar, pode cursar teatro? Pode cursar teatro. Nós temos o curso livre. Curso livre, ele é livre pela questão de que você não tem uma Um compromisso em ser obrigatoriedade profissional. de ser profissional. Uhum. Mas Você o pode teatro, fazer o curso e voltar para casa de boa e continuar na sua Exatamente. profissão, na sua faculdade, na sua vida normal, na sua relação. e com certeza ele vai voltar melhor para casa. Por quê? Quais Porque são ele vai esses trabalhar, benefícios? ele vai trabalhar o seu autoconhecimento e sua autoexpressão. Não é Fato. exatamente o que fazemos quando a gente vai para sessões de terapia? Olha, são duas coisas distintas. Uhum. Terapia, até onde eu entendo, ela vai focar nessas memórias não tocáveis. Certo? Sim. Porque se você tem uma determinada questão com o seu cotidiano ou com o seu viver, você vai na terapia para resolver essa questão. Uhum. Agora, no teatro, você também fará isto, mas você vai se aprofundar um pouco mais em termos de autoconhecimento para a sua vida. Né? O teatro é para a cena e para a vida. Sim. Então, como eu disse, a gente atua no cotidiano. Sim. Agora, no teatro, eu vou buscar situações extracotidianas. É aquilo que eu não faço. Tudo aquilo que eu faço no cotidiano. O que a gente observa no outro também, né? Então, a sua relação consigo mesmo e com o outro, ela vai mudando. E com tudo que te cerca, entendeu? Uhum. O teatro tem esse poder, tem essa... E a compreensão da coletividade, né? Que a gente não está sozinho nesse universo. Não. Você sabe que tem muita gente que acha que é absoluta nesse universo, né? Exatamente, dos donos da verdade. eu e nada mais importa. Né? Mas aí também tem o seguinte, também, o né? teatro também tem a função de quebrar egos. Pesado, hein? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, o recomendado, que precisa fazer é quebrar o ego. Já é uma pequena dificuldade de quando você começa a fazer teatro, que tem essa questão da individualidade. Mas como é que faz isso se também ao mesmo tempo tem gente que precisa pegar autoconfiança? Tem gente que chega lá que não tem acolhimento, não tem amor, recebe bullying na escola, que está cheio de apelido, que não está satisfeito com a sua aparência. E vai quebrar o ego também essa pessoa? Aí que tá, ali ele tem a liberdade de se expor. No teatro ele tem a liberdade de se expor, de falar, de trocar, de ser aceito. O teatro não tem julgamento, não tem preconceito. E a diversidade faz parte total, né? Nós somos acolhedores, né? Sim. Então a gente acolhe e vai trabalhando essas questões de forma que a pessoa se sente também multiplicadora. Como é que Jesus Cristo não fez teatro, hein? Não tem nenhuma passagem na Bíblia que Jesus fez teatro. Porque vinde a mim como estais, né? Exatamente. Tem muita coisa a ver com os ensinamentos de Cristo. Sim. Essa semelhança entre a arte e os ensinamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Podemos comparar vários dizeres aqui. Você fala isso, eu lembro da alquimia interior. Diga-me. Isto é uma alquimia interior. No meu livro, a trajetória do meu livro é isso. Alquimia interior, que é do estado bruto à leveza do ser. Então, quando você inicia o processo do teatro, você está no estado bruto, como eu falei. E aí, no processo, você vai... Só para traduzir, o estado bruto do ser, cheio de julgamento, com os egos da vida. Estou com vergonha disso, e me mandou me movimentar dessa forma, não vou nada, deixa os outros se movimentarem, eu vou ficar só olhando. Bruto. Você vai se policiando, né? E daqui a alguns meses está como, né? É isso. Para simplificar isso, eu vou falar do Masaharu Taniguchi, que é o criador da Seishono-e. Entre outras coisas, nas 400 obras que ele escreveu em função da
atitude mental, o estudo do comportamento humano, ele coloca a seguinte historieta. Você tem uma galinha, você prende a galinha na mão e você faz uma risca branca na frente dela e segura ela por 20 minutos e solta. Ela não vai, mas ela pode ir. Ela não vai passar da Não linha vai que você passar da riscou. linha, não vai passar da linha branca, mas ela pode ir, certo? Uhum. Mas ela não vai. É mais ou menos isso que acontece com o teatro. Você chega na linha branca e depois você vai apagando essa linha branca e atravessa. Percebe? Sabe que tem essa possibilidade e vai, né? Exato. Só vai. Uhum. E eu acho que é aí que está o processo de cura do ser humano, né? Isso. Aquela coisa, por exemplo, no meu caso, aquilo que eu acho mais emocionante é aquilo que eu não sei ainda. Eu fico com uma satisfação imensa quando eu aprendo alguma coisa nova, qualquer coisa nova. Me dá emoção mesmo. Nossa, por mínimo que seja. É porque o medo, o nosso medo é em função do desconhecido. Isso. Se você não conhece, tem receio. Yeah. Tá entendendo? Então você começa a conhecer o método, por exemplo, o processo de trabalho, aí você vai se afinando. Você vai, peraí, cara, poxa, o que ele falou lá atrás é interessante. Aí vai, e é através desse exercício de teatro, por exemplo, que um aluno que não gosta de ir para a escola, não gosta de estudar ou tem dificuldade em tal matéria, começa a se interessar de repente, começa a ver com outros olhos. Sim. Porque começa a aprender a atravessar essa linha branca. Exatamente. Poxa, que genial. Então, nós tinha temos que ser matéria nas escolas. Nós temos exemplo, por exemplo, de alunos que eram muito tímidos. Isso. E não se colocavam na escola. E de repente começou a fazer não trabalho. Não querem apresentar o trabalho, deixa para outro colega Isso. do grupo. A apresentação de um TCC. Né? Advogados que estudam teoricamente muito bem, sabem das leis, notas boas, mas na hora de uma apresentação diante do juiz, convencer. Né? É aí que entra o teatro. Essa preparação, Genial. essa consciência de estar presente e ao mesmo tempo ter ter as possibilidades, né, de se colocar de forma legal. Por exemplo, na família, existem pais, né? Vamos falar pais ou mães também, vamos incluí-las aqui, que são provedores, às vezes a mãe também é uma provedora, muitas vezes, mãe solteira, solo, né? Pais solos também. Aí vem os filhos crescendo, chega a fase da adolescência, hormônios explodindo. E como lidar com isso, né? A gente precisa conhecer o outro, se colocar no lugar deste adolescente que está rebelde, entender por quê, mas não é fácil, né, professor? Não Como é é fácil. Que a gente pode chegar a ter o controle da nossa família? Você, por exemplo, tem a sua família hoje, constituída aí, pá. Como é que você tem a segurança de estar bem casado, de ter esse controle, de ser um líder falando sereno, sem precisar ser ditatorial, sem precisar ser radical? Tem algum segredo aí? Ou um caminho? Não, o segredo é a experiência vivida, né? Você né? vai vivenciando, você vai compreendendo que o caminho... Sabe aquelas pessoas Já que não têm falou... controle da situação dentro de casa? Ou a esposa não tem o controle do marido, ou está sempre gritando, sempre se exaltando, e é um caminho que vai piorando cada vez mais. Tem uma coisa que o Stanislavski trabalha que é muito interessante, que a gente perde no cotidiano, é ouvir o próprio silêncio. Então nós não conseguimos mais ouvir o nosso próprio silêncio. Entende? Nós fazemos N coisas e não fazemos o que é prioridade. Então a prioridade está ali naquele canto e você precisa fazer aquilo. Mas você não, durante o dia você faz uma série de outras coisas e procrastina naquilo, que é o mais importante. Que às vezes é o presente, né? É o agora. Então, ouvir o próprio silêncio é fundamental. Às vezes eu estou discutindo com uma pessoa, ou debatendo com uma pessoa, conversando com outra pessoa, eu preciso escutar. Então tem esse silêncio da escuta, entendeu? Isso você vai aprendendo com o tempo, né? E meditação também ajuda bastante, né? A ouvir esse silêncio, porque no nosso subconsciente tem diversas informações ali que estão trancadas. E às vezes no silêncio a gente escuta, né? Sim, sim. Então,
Pois não, João. Então é o seguinte, nós falamos um pouco de Stanislavski, um pouco de Meyerhold, que é a biomecânica, tudo isso para chegar nesse assunto que nós estamos falando e você perceber o quão poderoso é o teatro. Essas possibilidades, né, de vivência, de compreensão. E o mais interessante é nós lembrarmos que eu não sei nada. Sei que nada Se sei. eu pensar que sei, eu não faço mais nada. Eu fico estagnado. Muito bom. Percebe? Totalmente. É o princípio da humildade, né? A gente está sempre aprendendo. Então, Você às vezes com 90 anos vai aprender coisas que não sabe hoje, apesar de ser um mestre, pesquisador. Não, mas a vida é cheia de surpresas, cheia de coisas, né? E elas acontecem porque tem que acontecer. Como diz o Masaharu Taniguchi, tudo está acontecendo porque tem que acontecer. Muito bom. Entendeu? João, olha, eu vou solicitar uma parte 2 aqui para a gente falar sobre outros mestres que ficamos devendo. A grade de programação nos permite aqui dentro de 1 hora. Sim. E também quando você lançar o seu livro, para a gente falar melhor sobre ele e mostrar aqui a capa desse livro quando estiver prontinho que você está escrevendo. Claro, tá bom? Com certeza. Quero te agradecer imensamente pela maior moeda de troca que o ser humano tem e você nos deu, que é o seu tempo. Né? Sim, Aquele eu que agradeço. Não volta nunca mais, mas você dedicou, está vivenciando agora aqui com a gente, compartilhando das suas histórias. Sei que 1 hora é muito pouco para falar da magnitude que que são as suas vivências, mas recomendo uma parte 2 aqui se você aceitar voltar depois que você lançar seu livro, tá bom? Claro, eu que agradeço. Há um tempinho aqui. Eu quero dizer o seguinte para a Adriana Reis, que é minha esposa. Sim. Porque sem ela isso não acontece. Ela que é minha força, minha companheira e minha luz. Que bom. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e falando sobre essas coisas, sobre esse que eu mais amo, que é o teatro e esse estudo do comportamento humano, né? Maravilhoso. E eu costumo deixar aqui o nosso telespectador com uma mensagem para refletir. E dessa vez eu quero jogar essa bola para você. Gostaria que você dissesse um pensamento qualquer aí para a gente guardar. Bom, o pensamento que eu posso dizer para vocês nesse momento parte do mestre Osho, que ele diz o seguinte: nós temos 2 dias que não podemos fazer nada, que é o ontem e o amanhã. Então só nos resta o hoje. A vida é feita no agora. E esse agora que eu estou vivenciando aqui é maravilhoso e vai ficar para sempre. Então pense que tudo que você fizer neste momento é o que te vai iluminar no futuro. Ou seja, se tem que dizer para alguém neste momento que você ama essa pessoa, diga agora. Não espere o amanhã, porque amanhã não existe. Quando o amanhã chegar, já é hoje novamente. É isso. Maravilhoso, muito obrigado. E a gente se vê na próxima terça aqui no Você Pode, a partir das 8 da noite na TV Alerj. E vamos receber o cantor e compositor D'Artagnan, um estilo muito peculiar de fazer música. Até lá, muito obrigado pela sua companhia.